E aí galera, beleza? Hoje vamos dar continuidade à aula da semana passada, a gente vai continuar falando sobre Grécia Antiga, beleza? Vamos lá. Hoje o período abordado vai ser o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Começando aqui sobre o período arcaico, a gente tem duas cidades-estados bem importantes que surgem nesse período aqui. Uma é Esparta e a outra Atenas. Vamos começar falando sobre Esparta agora. A gente pode dividir a cidade espartana em três partes. Os esparciatas, ou também conhecidos como espartanos, que descendiam direto dos dórios. Os caras colonizaram aquela área primeiro lá. Eles possuíam direitos políticos e suprimiam os outros povos usando a força militar. Os periecos, que eram pessoas livres, trabalhavam no comércio do mar, porém não participavam da vida política da cidade. Isso era restrito aos espartanos somente. E tinha os ilotas também, que eram a maioria da população e eram os escravos que pertenciam ao Estado. Eles podiam ser escravos por conta de dívidas ou até mesmo por ser prisioneiros de guerra. No campo político era uma diarquia, ou seja, dois reis. Um tinha uma função religiosa e o outro tinha uma função militar. Sobre a educação espartana, as mulheres eram educadas para dar filhos fortes e saudáveis. Se nascesse uma mulher, tudo bem, é uma menina. Mas se nascesse menino era melhor. Mas se nascesse com um tipo de deficiência, eles eram arremessados no Monte Taiguita. Então, caso fosse menino, quando ele chegava aos 7 anos, começava o seu treinamento militar. Existiam alguns treinamentos que eles deixavam os meninos nas florestas com animais selvagens para sobrevivência. Brabo. Agora vamos falar um pouquinho de Atenas. Atenas era grande produtora de cerâmica, azeite e vinho. Tudo bem, o último não é vinho, mas tá valendo. Além de liderar uma vasta rede de comércio espalhada por todo o mar Mediterrâneo. A cidade ateniense estava organizada em cidadãos, metecos, que eram estrangeiros, e escravos. A princípio, Atenas se organizou com uma monarquia. Ao longo do tempo, a monarquia foi substituída pela oligarquia. Oligarquia você sabe o que é, né? É aquele governo governado por poucas famílias, com muito dinheiro. Claro que a população mais pobre ia se revoltar com isso, né? Revoltas! E aí que surge a figura de dois caras, que eram legisladores, criadores de lei, Dracon e Solon, que fizeram algumas leis para tentar diminuir um pouco a revolta do povo, tá ligado? Solon vai criar as leis escritas, Solon acaba com a escravidão por dívidas e criou uma assembleia popular para que os pobres tivessem voz também na assembleia. Mesmo com essas reformas, não foi suficiente para conter a revolta da população. Então Pisístrato pensou assim, então tá bom. E vai iniciar um novo período chamado de tirania, que centralizava todo o poder em suas mãos. Não durou muito a tirania. Com a queda da tirania, iniciou-se um novo período, governado por Clístenes, que vai iniciar um governo na base da isonomia. Ou seja, todo cidadão é igual perante a lei. Igual hoje, né? Será? É preciso saber o que era cidadão naquela época. Estrangeiros não eram considerados, nem mesmo as mulheres. A cidadania era restrita a somente um grupo de elite. Ou seja, quem é da elite é tratado como igual. E quem não é, e não for homem, vaza, mete pé. Bom, então com o governo do Clístenes vai se inaugurar o que a gente vai chamar de democracia. Aquele negócio que se espalhou pelo mundo todo. E vai dar início assim o que a gente vai chamar de período clássico. O período clássico vai do século VI até o século IV a.C. Esse período clássico corresponde ao apogeu da polis grega e também é marcado por uma série de guerras contra os persas. Primeiro os persas tentam invadir Atenas na Batalha de Maratona. Perderam. Depois os persas tentam ir mais pelo sul. Perderam também. Eita que os gregos ficaram se sentindo pra caramba, hein? Daí, depois da morte do rei persa Dário I, quem assume é seu filho Xerxes, o novo imperador persa. Bom, cara, consciente do perigo aí, é claro que Atenas ia fazer alguma coisa, né? E aí Atenas vai unir suas forças com Atenas, Corintos e Esparta, formando assim a Liga de Delos. Essa parte da guerra ficou marcada pela Batalha de Termópilas, aquela onde 300 soldados conseguiram conter o avanço persa por um tempo. Mas os espartanos perderam dessa vez. Os persas invadem a Grécia e saqueiam Atenas. Depois os gregos conseguem expulsar os persas da Grécia. Não só da Grécia, mas como de toda a Ásia Menor. Com a expulsão dos persas, cara, Atenas viveu sua era de ouro.
Esse período foi conhecido como período de ouro graças a um cara chamado Péricles. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Na verdade é esse aqui, ó. Foi no período de Péricles, cara, que Atenas viveu seu apogeu. Como na época do Exalta Samba para o outro Péricles. Não somente da arquitetura, como das artes, também da filosofia. Lembrando que todo apogeu ateniense está ligado ao trabalho escravo, já que os cidadãos atenienses estavam muito ocupados com a arte, a filosofia, ao teatro e essas coisas. Quem trabalhava mesmo eram os escravos, cara. Ficavam lá só no... Enquanto o pessoal lá firme na batalha, né, mano? Infelizmente, nem só de arte vive o homem, né? Muitas guerras aconteceram nesse período também. Essas guerras abriram caminho para os macedônios, porque as cidades-estados cada vez estavam mais fracas por tanta guerra. E daí, então, iniciará o período chamado Período Helenístico. O começo dessa expansão dos macedônios em todo o território grego começa com um rei macedônio chamado Filipe II. Além de dominar toda a Grécia, o Filipe II tinha um grande sonho, que era dominar também todo o vasto Império Persa. Ele morreu antes disso. Mas o seu filho, chamado Alexandre, vai dar continuidade às conquistas do pai. O cara foi educado até por Aristóteles, cara. Alexandre domina os persas, os egípcios e até mesmo os fenícios, cara. Por isso ele é conhecido como Alexandre o Grande. O grande brabo, meu parceiro. Por onde ele passava, ele fundava uma cidade. E dessas cidades ele lucrava com o comércio. Foi dessa relação entre Alexandre e os povos do Oriente que começou todo um comércio naquela região ali com os povos orientais. Ou seja, a Grécia, que era só tá bem grande agora, né, meu parceiro? Saiu daquela ilhazinha e agora tá ganhando o mundo, né, meu parceiro? Era só uma ilhazinha e agora ganhou o mundo. Devido a Alexandre, essa cultura grega acaba se espalhando até pro Oriente. Mas ele morreu aos 33 anos. E seu império foi dividido. Na Grécia eles eram politeístas, tinha deus pra caramba. As próprias Olimpíadas são originárias desses festivais, homenagem aos deuses, né? Tinha uma vasta mitologia e até mesmo filhos de deuses se tornavam heróis, como o próprio Hércules, que era um semideus. Na filosofia, a gente tem Aristóteles, Sócrates e Platão como os principais pilares de toda a filosofia grega. O teatro grego se destaca pela tragédia e pela comédia. E isso vai influenciar muito o mundo ocidental, cara. Arquitetura que vai influenciar o Renascimento italiano. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e compreendido um pouquinho sobre a cultura grega, que foi importante não só para a nossa noção política como a democracia, como a nossa forma de pensar no mundo ocidental com a filosofia, na arquitetura que vai influenciar o Renascimento italiano, nas artes como o teatro. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, até a próxima.